Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu tenho mais de 13 anos de experiência e as leituras aqui nesse canal elas são 100% intuitivas e guiadas por Maria Padilha. Eu sento aqui, abro o jogo e a gente descobre juntos a mensagem que a Padilha vai trazer. Então, como sempre falo aqui para os meus seguidores, a chama da vela, o fogo, é um poder maravilhoso que trabalha muito forte na energia de Maria Padilha. Então olhe bastante para a chama das velas, traz as suas intenções, conversa com Maria Padilha enquanto eu dou os recados do início do vídeo. E como eu sempre falo para todos, é muito importante, se a leitura te encontrou, não pula, não fica pulando o vídeo, sabe? Assiste por completo, veja se essa energia ela vai ressoar para aquele momento que você está vivendo. E como eu sempre desejo para os meus seguidores, tudo que for falado aqui não somente faça sentido para você, mas também como tudo que for falado aqui possa de fato acontecer na tua vida. Então eu te convido, olha bastante para a chama das velas, traz tuas intenções, traz tua intuição, conversa, te conecta com Maria Padilha, para que essa mensagem ela possa chegar de forma clara até o teu coração e te ajudar aí trazendo respostas, tirando angústias, afastando aquilo que você precisa ou aproximando, se for o teu caso, aquilo que você está precisando para a tua vida e para o teu momento. Se gostar do meu canal, se gostar do meu conteúdo, turma, sempre peço para vocês muitos hypes, likes e comentários, porque eu moro na Alemanha, então para mim é muito importante o engajamento de países que falam português. Quanto mais comentários vocês deixarem aí embaixo, mais o YouTube ele vai entender que as minhas leituras são relevantes, que são importantes, e dessa forma tenho certeza que ele vai recomendar para muitas e muitas mais pessoas. Eu tenho um plano aqui, a nossa meta, né? De chegar até 15 mil inscritos. Já estamos com 11, estamos quase lá. Se eu não tivesse ficado aquele um mês aí sem gravar, com certeza a gente já teria batido. Então eu conto muito com você, tá bom? Se gostar do meu conteúdo, vem fazer parte aqui da turma do Herdeiro da Família, do Herdeiro da Magia, perdão. E eu espero de fato que você também possa me seguir pelas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. E sempre que possível eu posto uma fotinho lá para que vocês me conheçam. Tento criar algum conteúdo diferente. E claro, minha meta é de voltar a morar no Brasil, né? Assim que isso acontecer, vocês vão ter muito conteúdo novo. Vou ensinar como que eu cuido de Maria Padilha. Vai ter a construção da minha sala de atendimento, rituais de prosperidade, rituais amorosos. Então me sigam por lá e aguardem, porque vocês tenham certeza que vai ter muita coisa legal para vocês, tá bom? Vai ser imperdível. Padilha, a partir desse momento, eu já dei todos os recados que eu precisava dar. Eu peço que a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem. Eu te peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura, que me traga muita concentração e também proteção para que nenhum espírito obsessor tenha poder e nem força de atrapalhar a mensagem do vídeo de hoje. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, porque após o tarô eu venho com o baralho cigano, então que a mensagem ela possa chegar com verdade e tocar o coração de quem chegou até aqui. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, hoje quarta-feira, meio de semana, que essa leitura que tenha te encontrado, ela possa te ajudar, possa aí abrir os teus caminhos, tá bom? E como eu sempre falo para todos, esqueça um pouquinho da família, esqueça um pouquinho dos amigos, pensa nesse momento em Maria Padilha, pensa um pouquinho nesse momento nessa leitura, e se você quiser, claro, trazer alguém, mentalizar alguém, coloca totalmente a energia dessa pessoa aqui na minha mesa. Como sempre, corta em dois, escolha o montinho da esquerda, e hoje nós vamos, mais uma vez, carta por carta, descobrir que mensagem Maria Padilha vai trazer aqui. Nós já chegamos com o Rei de Copas, iniciando aqui a leitura. Nós temos o 10 de espadas, olha que interessante, 10 de espadas logo em seguida do Rei de Copas. Nós temos a carta do Diabo, a carta do Enforcado, nós temos o 8 de Paus, a carta do 10 de Copas, a carta do Mundo, a Rainha de Ouros, o Rei de Espadas, e nós temos o Pajem de Ouros, finalizando aqui essa primeira parte da leitura com tarô. Lembrando vocês que depois eu venho então com baralho cigano. Turma, olhando já para as cartas que estão chegando aqui na minha mesa, claramente eu vejo um arrependimento aqui nessa primeira linha da tua leitura, tá bom? Um arrependimento,
A pessoa sabe que foi influenciada, a pessoa sabe que tomou decisões erradas, decisões carnais aqui, ó, que atrapalharam muito e muito a vida dela, atrapalharam muito os sentimentos que ela estava vivendo verdadeiro, atrapalhou demais até para que ela tivesse tomado decisões e escolhas que de fato fossem assertivas, que fossem decisões que de fato fizessem com que ela permanecesse num caminho de felicidade, num caminho de segurança, pelo que eu tô vendo aqui. Essa pessoa se sentia presa de alguma forma, tem correntes aqui, ó, no pescoço que estão ligando. Então essa pessoa estava se sentindo presa, estava talvez até mesmo se sentindo sufocada. E aí eu até posso falar, pelo que eu tô vendo aqui nessa primeira linha da leitura, por algum momento, pode até ser que essa pessoa tenha pensado que a culpa de tudo isso pudesse ser sua. Pudesse ser porque ela estava ao teu lado, podia ser porque ela estava presa a você dentro de um relacionamento. E aí ela decidiu que ela devia ir. Mas pelo que eu estou enxergando já que nessa segunda linha da leitura, o arrependimento veio e veio grande. Porque agora ela olha para você, que inclusive me marca aqui na energia da Rainha de Ouros, como alguém que de fato dava sim a segurança. Alguém que dava assim a ele ou a ela um relacionamento seguro, um relacionamento estável. E aí só lembrando vocês, são leituras gerais no YouTube, então se você for homem, se você for mulher, ou um casal homoafetivo, saibam que vocês precisam adaptar e ressoar para o momento conforme a vida de vocês funciona e acontece, tá bom? Eu falo de modo geral como um casal, mas vocês eu tenho certeza que vão conseguir entender. Mas vamos lá, vamos carta por carta, porque eu quero que você saia daqui sem dúvidas nenhuma. Esse Rei de Copas, já logo no início da leitura, veio mostrando que de fato essa pessoa estava aqui com os sentimentos dele ou dela um pouco bagunçados. Conflito aqui na parte sentimental, na parte amorosa de fato. E até para muitos de vocês pode ressoar como você tendo se relacionado com alguém, e aí independe de idade, tá? Porque muitas vezes até mesmo pessoas mais velhas aqui são imaturas. Porque o que eu vejo aqui é que ele não soube ser maduro, ele não soube ser seguro com os sentimentos dele. Ele não soube valorizar os sentimentos. Pelo que eu vejo aqui das cartas, ele valorizou muito mais as ilusões. E aí a Padilha me mostra um homem que não consegue controlar o próprio instinto dele, o homem que não consegue dominar, controlar a sua própria mente, seus próprios sentimentos, ele de fato não está pronto para tratar uma mulher ou um outro homem, se for o caso, da forma como merece. Essa pessoa aqui, ela não está pronta, não estava pronta para tratar você com o devido sentimento que de fato você merecia receber. E agora ele está colhendo consequências que, pelo que eu vejo aqui das cartas, são bem profundas. Só que são consequências das próprias escolhas. E pode até ser que a Padilha te trouxe até aqui para que você entenda e que você de fato não tem culpa disso aqui. Você fez o que devia ser feito. Você deu a segurança que você deveria ter dado, como um belo parceiro dá, né? Dentro de um relacionamento. E agora esse Rei de Copas é que ele está amargando o arrependimento dentro dele. E tudo por quê? Porque não teve o controle emocional. Ele sabia que tinha um sentimento muito profundo por você. Ele te olhava e ele por muito tempo, ele por meses... Eu até acredito que, olhando para essas cartas, que nos últimos meses que vocês estavam se relacionando, ele começou a ficar muito distante, começou a ficar muito frio. Porque tudo isso aqui faz parte da confusão mental e psicológica que ele estava sentindo. E ele sabia que se ele fosse, ele poderia se arrepender. Ele sabia que se ele fosse, ele poderia perder. Ele tinha essa percepção. Mas ainda assim ele quis arriscar. E até posso falar, hoje ele entende que você teria sido a solução. Hoje ele consegue entender isso. Mas talvez tenha entendido um pouco tarde. Porque eu não sei se você vai aceitar uma conversa. A não ser que de fato ele volte muito mudado, né? Que de fato com atitudes muito diferentes, não somente com palavras. Porque até então, pelo que eu vejo aqui, lá do passado, muito foi palavra. Mas muitas vezes, onde também é que ele pensou muito mais nele do que em você. Onde muitas vezes ele primeiro tentou achar que saindo, se escapando, indo viver uma outra vida, ele seria muito mais feliz. Mas e você? Ele pensou em você? Ele pensou em como você ficaria? Ele pensou na forma como ele te deixou? Até tô falando isso porque o 10 de espadas que tá chegando aqui em frente
mostra que para um grande grupo de vocês que está aqui nessa leitura, essa ruptura, esse término, ele pode ter acontecido até de uma forma muito inesperada. Por mais que já vinha tendo sinais, por mais que o desgaste já estava acontecendo, o afastamento, o esfriamento. Mas eu acho que ainda assim você, de alguma forma, pode ser que tivesse esperança naquele momento que as coisas fossem mudar, que ele fosse amadurecer, que ele fosse entender, que ele não fosse olhar somente pro peito dele, pro umbigo dele, que ele fosse também tentar te valorizar de alguma forma. Mas pelo que eu vejo, chega de fato num ponto de esgotamento. Chegou num fato que teve aqui um fim, que até para muitos de vocês pode me ressoar como um final de relacionamento muito doloroso. E a forma como ele fez, a forma como ele se afastou, a forma como ele decidiu colocar um ponto final nessa história, é com que fez com que tudo isso aqui tivesse ficado tão dolorido. É o que fez com que tudo isso aqui tivesse ficado tão machucado. E aí, turma, para que eu possa de fato mergulhar aqui nessa leitura, para que eu possa aqui de fato pensar, mentalizar que nós estamos frente a frente numa leitura particular, como eu sempre gosto de fazer, apesar de que eu entendo que é uma leitura no YouTube, eu já vou te pedir um comentário, porque dessa forma eu fico livre, esqueço que eu tô gravando o vídeo e deixo que Maria Padilha fale tudo aquilo que ela quiser falar pra você. Tudo aquilo que a Padilha trouxer na minha mente, trouxer no meu ouvido, eu vou deixar que ela fale, eu vou deixar ela liberar, sabe? Eu confio demais nessa pombagira. Então, comente aqui embaixo a palavra arrependimento, se essa leitura estiver fazendo sentido pra você, se essa leitura estiver ressoando pro teu momento. Dessa forma eu vou entender quais são as pessoas que de fato estão prestando atenção na leitura. E vamos lá, essa pessoa se arrepende sim, tá? E até posso falar assim, é um choque de realidade, aquilo que ele está vivendo, aquilo que ela está vivendo. Com essa carta do diabo até me remeteu, de alguma forma, como se ele tivesse pensado, assim como lá atrás ele pensou que não estava feliz porque não estava ao seu lado, até de alguma forma agora ele pensa que a vida dele está como está, porque você possa ter trancado os caminhos dele de alguma forma, porque você possa ter feito algo aqui para trancar os caminhos dele de alguma forma. Eu até acredito, pela intuição que a Padilha traz aqui na minha mente, que alguém possa ter andado aí falando para ele que tenha trabalhos espirituais na vida dele para atrapalhar os caminhos, para atrapalhar a felicidade, para que ele não seja feliz no amor, para que ele não se encontre amorosamente falando. Para uns pode ser aí que ele tenha ido buscar de repente até mesmo em cartomante, em tarólogo. Para outros através de alguém de igreja, alguém que tenha falado algo. Sabe, o que eu vejo é de fato alguém espiritualizado. Alguém que de alguma forma conhece a espiritualidade e andou conversando com ele. E aí o teu nome sai nessa conversa, tá? O teu nome sai nessa conversa porque ele até pergunta, ele relata sobre esse relacionamento que teve com você. E até ele pergunta lá se tudo isso aqui está sendo consequência de algo que você fez, para de repente atrapalhar os caminhos dele, para que ele não fosse feliz, para que ele voltasse. Mas pelo que eu tô vendo que a resposta foi não. Pelo que eu tô vendo que a resposta foi não. E essa resposta traz ainda mais culpa para cima dele. Porque essa resposta mostra também que as escolhas foram erradas. Mostra a obsessão que ele tinha por viver uma vida diferente, a obsessão que ele tinha por uma felicidade, por uma tentação, até posso falar isso aqui, que a carta do diabo fala muito sobre tentações, né? Que na verdade tudo isso aí que está acontecendo hoje com ele, as consequências que ele está colhendo, são fruto das tentações. Olha, bem forte essa palavra que a Padilha trouxe agora aqui na minha mente. E agora ele vai ter que saber lidar com isso. Com todos os pensamentos negativos que estão lá dentro da mente dele, com todo o ciclo que está se repetindo, com todo o ciclo que não se encerra, com tudo aquilo que faz ele se sentir preso e amarrado, porque continua. Não foi te deixando que ele se libertou. Não foi indo para o mundo, para as tentações, para os prazeres que ele se libertou. Muito pelo contrário. Pode até ter criado uma prisão emocional muito mais forte aqui dentro dele do que de fato a que estava vivendo. E a carta do enforcado vem chegando aqui. A primeira linha está muito forte falando sobre essa pessoa. De fato mostrando como agora, como nesse momento ele está se sentindo. E aí aquela coisa, né? Eu olhei aqui para essa carta até agora lembrei. É fácil muitas vezes a gente colocar a culpa no diabo, né? Quando as coisas começam a dar errado. É fácil muitas vezes colocar a culpa em feitiço. Colocar a culpa em trabalhos espirituais. E até por isso a dúvida dele, a curiosidade dele de saber, ou até mesmo de acreditar que poderia ter algo aqui travando os caminhos.
Mas a própria espiritualidade, de acordo com alguém que foi usado para falar com ele, diz que não. Inclusive, essa pessoa ressaltou os teus valores. Ressaltou que, enquanto estava ao teu lado, a vida não estava difícil como ele imaginava. A vida não estava sacrificante como ele imaginava. Mas agora, nessa fase, nesse momento, pelo que eu vejo da leitura, as coisas estão muito paradas para ele. E ele busca sim por movimento, ele busca sim por renovação. Ele busca sim por ser feliz também. Mas ainda tem aí, ó, muita dúvida, muita imaturidade, muita incerteza dentro desse peito. Pelo que eu vejo, alguém até mesmo que possa ser muito desestruturado, porque quando o rei de copas ele aparece, assim como marcando a energia de alguém, eu sempre falo assim, ó, muitas vezes alguém tão emocional, ela pode ser 8 ou 80. Ela pode um dia estar bem, um dia estar mal. E a pessoa que carrega essa energia aqui do rei de copas, ou ele vai ser uma pessoa muito equilibrada emocionalmente, ou ele vai ser uma pessoa muito desequilibrada emocionalmente. E pelo que eu vejo da energia dele, é uma energia de desequilíbrio. Até porque tem o 10 de espadas, tem a carta do diabo, tem a carta do enforcado chegando ali. Então entenda que não é culpa sua, que o relacionamento não acabou, que o relacionamento não encerrou, porque você deixou a desejar de alguma forma. Muito pelo contrário. Você fez tudo que fosse preciso. Você fez tudo aquilo que era necessário, que era justo, que era honesto. Da tua parte eu vejo que o sentimento foi honesto. As ilusões estão aqui, ó, na cabeça dele. E aí o enforcado vem mostrando, né, que todas essas ilusões, todas essas tentações agora colocam ele aqui em uma posição de sacrifício. E eu falo sacrifício porque assim, quando a gente perde alguém que a gente ama de verdade, quando a gente perde alguém que ama a gente de verdade também, a gente começa assim a se sacrificar internamente. A partir do momento que a gente começa a entender, né? Porque a carta do enforcado ela traz assim, uma outra perspectiva sobre aquilo que ele pensou que seria. Ele pensou que as coisas seriam fáceis, mas as coisas estão sendo difíceis. Ele pensou que as coisas caminhariam, mas as coisas estão paradas. E agora ele vai ter que refletir sim sobre tudo isso. E se tem trabalho espiritual lá para ele, com certeza, pelo que eu estou vendo aqui, não parte de você. Não vejo que você tenha feito nada aqui para trancar os caminhos dele. Pode até ser que algumas de vocês fizeram algum tipo de adoçamento, alguma velhinha que tenha acendido, um nome no mel, algo nesse sentido, mas algo pro bem, tá? Algo pro mal eu não vejo que tenha partido de você, não. Você pode ter até tentado adoçar esse relacionamento, você pode até ter tentado de alguma forma acender uma vela pro anjo da guarda, algo que trouxesse firmeza, algo que trouxesse clareza para a mente dele, para que ele de fato acordasse, né, desse pesadelo. Mas agora, como ele pensa que a vida está parada por conta de algo que foi feito, esse é algo que eu não vejo que foi feito por você. Se ele andou se envolvendo com outras pessoas, se ele tem lá do passado dele pessoas que são capazes de fazer isso com ele, então é ele que busca essa resposta. Mas de você eu não vejo que partiu. Não vejo mesmo. E agora ele vai ter que buscar de fato aqui uma nova perspectiva sobre aquilo que ele quer viver. Porque no momento que ele está agora é um momento de espera. É um momento de estagnação. É um momento onde as coisas não saem e não saíram como ele pensava que seriam. O 8 de paus ele vem fechando aqui essa primeira linha da leitura, ainda falando sobre essa pessoa, e vem me trazendo movimentos que dizem respeito até mesmo a você saber notícias sobre ele, de repente através de outras pessoas, através das cartas também aqui, por que que não? Através da espiritualidade. Mas o que eu vejo é que vai chegar muita resposta. E até mesmo respostas para você. Para ele já tá tendo. Tá bom? Para ele já tá tendo. Como eu falei, até o teu nome saiu aí no meio das conversas. Respostas espirituais estão chegando lá para ele também. E de alguma forma ele vai ter que conversar contigo. Porque eu vejo que movimentação, vejo que comunicação. E as coisas de fato se revelando. Até posso dizer assim, algum tipo de contato aí que de repente ele tenha sido direcionado a ter. Ou para que te peça desculpas, ou para que te peça perdão. Não tô nem falando necessariamente sobre relacionamento. Porque ele pode mudar sim, ele tem direito de mudar, todos nós temos o direito de mudar. Mas eu não sei se você aceita. Não sei se você quer de novo. O direcionamento que ele está buscando sobre o que fazer.
Talvez para que crie coragem, sabe, assim, de te procurar, de conversar com você, de tentar conseguir esclarecer as coisas, esclarecer as situações. Pedir perdão também se for necessário, né? Só tentar que abaixar minha música, turma. Aí. Até mesmo pedir perdão se for necessário. Até para que ele possa também seguir com o coração em paz. Por mais que tenha errado e que tenha errado feio. Por mais que tenha jogado fora alguém que estava disposto, que era você no caso, alguém que estava disposto a trazer a segurança. Aqui é a carta do 10 de copas. 10 de copas ele vem mostrando aqui que existia assim felicidade, união na família, realizações juntos, muita harmonia. Para um grande grupo de vocês, até não vou dizer que não, tá? Pode ser que ocorra assim aí uma reconciliação, uma conversa justa e honesta, mas a Padilha fala, não é para você acreditar em palavras. Se for para as coisas voltar atrás, se for para vocês tentarem uma segunda vez, que seja através de atitudes, que ele demonstre de fato que essas atitudes, que ele queira de fato pertencer a você, para que você possa de fato pertencer a ele. E que se foi uma família que de alguma forma foi destruída, uma família que de alguma forma se desmanchou, que possa se voltar. Acho às vezes muito bonito quando famílias conseguem se reconstruir, sabe? Passam ali uns meses afastados, entendem que tudo aquilo era uma ilusão, entendem que tudo aquilo não trazia felicidade e agora voltam a se reconciliar. E muitas vezes, turma, voltando a reconciliar, o conselho que eu tenho a dar é o seguinte: vai ser um novo relacionamento, as coisas vão ser totalmente diferentes. Não tem mais como ser igual, não tem mais como continuar de onde parou. Vocês precisam de fato sentar, esclarecer tudo, para que vocês consigam deixar o passado também no passado e para que vocês possam viver dali para frente. Eu até diria assim, ó, por mais que são as mesmas pessoas, mas um relacionamento completamente novo. Tá bom? Um relacionamento completamente novo. Porque pelas cartas que saíram aqui, foi confirmado para ele de forma extremamente clara que você não fez nada para prejudicar. Que você não fez nada para trancar os caminhos dele. Mas que ele precisa amadurecer, que ele precisa entender as emoções, que ele precisa entender aqui os sentimentos que ele tem, os sentimentos que ele carrega dentro do peito, até para que tenha um autocontrole, né? Para que as carências aí da vida dele, de repente até mesmo carências lá de trás, carências da infância, carências da adolescência, que elas não venham também atrapalhar de alguma forma. Porque não é justo estar dentro do relacionamento com você, mas ainda assim querendo buscar o mundo, né? De alguma forma. Pelo que eu vejo, até falei do mundo, né? A carta do mundo já aqui. Pela carta do mundo que está aqui nessa mesa, de fato é um final é um encerramento desse ciclo, de alguma forma. Para que você entenda que você não é culpada por nada, para que você limpe o seu coração e caso ele de fato te procure, caso ele queira uma conversa, você também esteja pronta, você saiba exatamente o que você precisa falar, tudo o que você precisa falar, tudo o que você aprendeu com tudo isso. E que se for para ficar junto, que seja para expandir, porque é o que você quer. Se for para ficar junto, é porque de fato seja algo de destino. E hoje em dia a gente vendo aqui a internet, de fato, muitos casais se separam porque conta de coisas que ficam vendo por aí, né? Que se iludem, que pensam que a vida seria mais fácil, seria diferente, enfim. Mas muitos desses casais que muitas vezes se separam, eles estavam juntos por uma questão espiritual também. Eles estavam juntos por conta de um propósito, eles estavam juntos por conta de um destino. Então, se toda essa história serviu como aprendizado, se você quiser aceitar e se ele de fato, com atitudes, mostrar evolução, com atitudes ele mostrar respeito a você, aí tudo bem. Mas se não, aí você faz o seguinte, entrega na mão da espiritualidade, deixa que a justiça divina seja feita e deixa que ele pague pelo que ele tem que pagar também. Não voltar por pena, não voltar por compaixão, porque quando foi para te deixar da forma como foi, não teve essa pena, não teve essa compaixão. Então agora, se for para um novo ciclo se iniciar também, que seja com muito mais verdade. Que seja de fato para ter colocado todo o aprendizado em prática, para que de fato vocês vivam felizes. Porque aqui o que você procura é estabilidade. Você não quer brincar na mão de um e de outro. Você não quer passar por vários homens ou por várias mulheres. Você agora, nessa fase que você está vivendo, é o teu valor. É o teu valor próprio.
Porque quando a gente vive dentro de um ambiente que não está equilibrado, nada se equilibra de fato. Até mesmo o lado material, que é o lado financeiro, que a Rainha de Copa de Ouros, ela fala muito sobre isso. Sobre o lado financeiro também. Muitas vezes até mesmo se desequilibrando. E a Rainha de Ouros, ela é, sim, uma pessoa forte. Uma mulher forte, uma mulher que gosta de solução. E ela tá também disposta a reconstruir se for preciso. Ela tá disposta a perdoar e reconstruir se for necessário. Só que para ela tem que ser verdadeiro. Para ela tem que ser claro. E até digo assim, pode ser que ainda não seja o momento dele, mas aqui com esse rei de espadas, ele vai sim querer ser verdadeiro. Ele precisa ser verdadeiro, porque senão a vida dele vai continuar um balaio de gato. A vida dele vai continuar assim, ó, 2 passos para frente, 3 passos para trás, 2 passos para frente, 3 passos para trás. E as coisas não dando certo, e a infelicidade chegando. E o rei de espadas, né, que fala muito sobre clareza mental, mas junto com a energia do rei de copas que está aqui, pode até mesmo colocar ele dentro de uma depressão, porque as duas cartas falam de emoções, falam de sentimentos, falam de mente, falam de clareza. Então, se ele não buscar essa clareza, se ele não analisar de fato as atitudes que está tendo, se ele não cortar essas ilusões aqui, ó, de uma vez por todas, ele também não vai conseguir ser feliz. E aí nem com você, nem com ninguém. E não é praga que eu tô falando não, tá? São as cartas que estão dizendo. Se ele não buscar clareza, se ele não buscar viver com verdade, se ele não fizer uma autoanálise sobre as próprias atitudes, e como eu disse, independente da idade, mas são atitudes infantis, a vida dele não vai andar. E aí não adianta culpar você, como eu falei aqui atrás, não adianta culpar o diabo também. Que é muito fácil às vezes a gente querer culpar o diabo, né? Porque o diabo a gente expulsa, o diabo a gente bota pra correr, a gente bota pra longe. Então é fácil, a gente tira a culpa da gente e terceiriza pros outros. Só que quando tá dentro da gente mesmo, aí é que é uma batalha, aí é que é uma guerra. E que ele precisa quebrar essa corrente aqui, ó. A corrente entre o pecado, entre o profano, a corrente entre o que é mundano, a corrente entre o que coloca ele na ilusão, o que coloca ele nos prazeres do mundo, até poderia falar isso aqui. De alguma forma, nessa leitura, por mais que a energia dela tá um pouco carregada pelo que essa pessoa tá vivendo, pelo que essa pessoa tá passando, por como a mente dela está, de alguma forma o Pajem de Ouros aqui ele também vem me mostrando que pode ser uma grande nova oportunidade, até para essa pessoa de recomeço. E aí torna a dizer, mesmo que seja para não ficar com você, mesmo que você não queira mais essa pessoa na tua vida, mas se ele se reconhecer, se ele reconhecer os próprios erros dele, as próprias fraquezas dele, pode sim surgir aqui uma nova oportunidade. Porque não tô falando de uma pessoa burra, não tô falando de uma pessoa que não tem inteligência. Muito pelo contrário. Uma pessoa até que se demonstra aqui nessa carta, se demonstra aqui nessa leitura, como alguém bem articulado, que sabe sim conversar, que sabe sim fazer amigos, que sabe sim estar em contato com pessoas. Até diria ser um grande vendedor, alguém que de fato poderia muito bem trabalhar com vendas, porque tem um bom diálogo, tem uma pessoa bem comunicativa de fato. E se ele souber aproveitar e der o primeiro passo, que esse Pajem de Ouros é que ele está pedindo, para essa nova oportunidade, ele também vai poder ser feliz. Se você vai aceitar ele na vida dele ou não, na sua vida novamente ou não, aí é uma escolha sua. Tá bom? Aí é uma escolha sua. Mas o que eu vejo de fato aqui é que existe arrependimento sim. Existe arrependimento de agora olhar para trás e pensar, eu achei que seria de uma forma, eu achei que seria de um jeito. Achei que os prazeres, né, me deixariam feliz, achei que as ilusões lá de fora me deixariam feliz, me fariam feliz. E na verdade não foi muito bem o que eu tô vendo aqui, não é muito bem o que está acontecendo aqui nessa leitura não. Pelo que eu tô vendo aqui das cartas, olha, tá tudo parado, tá tudo bagunçado. Como mostrou o enforcado, né, tá tudo de cabeça para baixo aqui, ó. Tudo estagnado. As coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo financeiramente, sentimentalmente, mas principalmente no lado da emoção, no lado, até mesmo posso falar assim, de repente, aí passando por problema de ansiedade, com problema de realmente psicológico, tá? Que tá faltando clareza. É como eu disse lá atrás, senti de falar isso, poucas leituras eu falo dessa forma, mas quando a pessoa, ela de fato não é, ela é uma pessoa muito emocional,
Ou ela vai ser muito pro bom, ou ela vai ser muito pro ruim, muitas vezes. Se ela não conseguir encontrar equilíbrio. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa é muito fria. Mas fria também é uma emoção. Sabe, a frieza também é uma emoção. A raiva também é uma emoção. Assim como o amor. Porque às vezes a gente fala de emoção e a gente pensa só naquilo que é positivo, né? A gente não pensa nas outras emoções. O narcisista, muitas vezes, ele também é muito emotivo, muito emocionado, muito emocional. Perdão, essa é a palavra que eu queria falar. Né? Só que daí as emoções dele são voltadas a ele. Mas são emoções, não deixam de ser. Quem não tem emoção são aqueles psi, né? Os psi, eles não têm emoção alguma, eles são avessos a emoções, mas de modo geral o ser humano tem sim. Só que quando desequilibrado vai ou te levar pro buraco ou vai te levar pro topo da montanha. Vamos lá então, Padilha, 5 cartas de confirmação do baralho cigano, ou de alguma novidade, ou de algo mais que a minha consulente precisa ficar sabendo. Eu sempre corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Já chegamos aqui com a carta das nuvens. De fato, não está tendo clareza. Essa pessoa não está encontrando clareza dentro dele, não está encontrando clareza dentro dela, não está conseguindo aí distinguir o que está sentindo exatamente, tá? E como eu disse lá atrás, vejo fortemente que possa até ter buscado aqui uma ajuda espiritual, um conselho espiritual, para que possa entender o que está acontecendo aí na vida dele. Alguns podem ter sido em cartomante, tarólogo, outros podem ter sido dentro de uma igreja, com padre, com pastor, ou até mesmo com alguém ali do convívio dele que seja espiritualizado de alguma forma e possa ter falado com ele sobre isso. E às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas não, mas ele não é disso, essa pessoa não é disso. Aí eu posso te dizer o seguinte, nos meus mais de 13 anos de atendimento, existem muitos homens que procuram as cartas no sigilo. Existem muitos homens que procuram, sim, leituras espirituais, tarô, no sigilo. Muitas vezes, enquanto a mulher vai trabalhar, eles vão, sim, na casa do tarólogo para ler uma carta, para querer entender o que está acontecendo, para querer entender as emoções. Essa semana mesmo eu ainda recebi mensagem aqui de um moço que me mandou, querendo saber algumas coisas ali sobre o relacionamento dele, sobre a vida dele, sobre os novos caminhos. E muitas vezes são pessoas que a gente nem espera. Tá? São pessoas que a gente nem espera, que muitas vezes até professam de outras fés. Deixa eu só tomar aqui uma aguinha, turma. Muitas vezes são pessoas que professam de outras fés. Até mesmo evangélicos, tá? Canso de atender pessoas evangélicas. Tem muitos. Porque todo mundo quer uma resposta, todo mundo quer entender o que possa estar acontecendo. Todo mundo quer entender o que vai vir pela frente. E para quem tem fé, tudo isso é muito válido. Tudo isso aqui é muito válido. E ele até queria saber, como eu disse lá atrás, se tinha teu dedinho aí para que de repente a vida dele tivesse parada e travada dessa forma. Mas já foi. Aqui, ó, o chicote. Lembra que eu falei que é do sofrimento aqui, do sacrifício, ó? Com o enforcado? Aqui atrás. Agora a Padilha trouxe aqui no chicote, junto com a nuvem. Ele quis saber se esse sofrimento aí que ele tá passando é por conta de algo feito, algum trabalho espiritual, algo que possa estar atrapalhando aí a vida dele, ou até mesmo ele se sentindo puxado também pela mente por você de alguma forma. Não sei se você está sentindo algo desse tipo, algo desse gênero, se de repente essa pessoa aí vira e mexe, volta na tua mente de alguma forma, vira e mexe, você lembra dessa pessoa, você pensa em momentos com essa pessoa. Isso até pode ser que um indício espiritual de puxar pela mente de fato, tá? Mas aí ele quer entender. O que eu vejo aqui da leitura é que não partiu de você nada para prejudicar, tá? Pode até ser como eu falei, algumas de vocês, não todas, né? É uma leitura geral no YouTube, cada um absorve aquela parte da leitura que ressoa, o que não ressoa, a gente entrega pro universo. Mas pelo que eu vejo que ele tá passando por uma fase aqui, um momento de fato de sofrimento. Esse chicote aqui tá sendo duro com ele, tá? De alguma forma tá sendo duro, tá machucando sim. E muitas vezes a gente faz escolhas achando que vai acertar e depois a gente sofre pela própria escolha que saiu de dentro do nosso coração, que saiu de dentro da nossa mente, né? Infelizmente o ser humano muitas vezes é duvidoso, é confuso. Ainda mais dependendo aí do tipo de criação que teve, do tipo de família que teve, ó, que ele buscando respostas. A carta da chave. Ele de fato está buscando respostas sobre o que ele faz. Sobre como que ele deve agir, se deve te procurar, se deve pedir perdão, se deve tentar reconciliar esse relacionamento. Ou até mesmo se de repente que um perdão e que siga em paz, sabe? Coloca uma pedra em cima dessa história aí para que siga caminhos diferentes, novos caminhos, com novas oportunidades, mas acertando. Porque enquanto ele não curar dentro dele o que ele está precisando curar, ele não vai conseguir seguir em frente. Enquanto ele não curar
toda a emoção, toda a tentação, tudo que está dentro da mente dele, ele não vai conseguir seguir em frente. Que de alguma forma eu vejo sim ele sendo até mesmo manipulado espiritualmente, aí nos caminhos errados da vida. E até posso falar assim, que alguém tenha dito a ele que você também está buscando cura, que você também está buscando se reerguer, ser diferente, se amar, se reconhecer, que você também está aqui buscando essa chave para esse novo, né? Inclusive a carta do mundo que apareceu aqui na leitura, até mesmo falando, né? Ciclos aí sendo encerrados para que novas oportunidades possam ser vividas. Se essas novas oportunidades aí possam ser vividas juntos, que seja, mas que seja com verdade. Porque daqui para frente, a chave que é do destino, ela também está girando. Essa chave que ela vai girar, essa chave ela vai mudar muita coisa de lugar e vai trazer soluções. E junto com esse 8 de paus, que até posso falar assim, ó, essa chave ela vai trazer respostas. E são movimentos rápidos, tá? Quando o 8 de paus ele aparece assim numa leitura, ele vem trazendo movimento de velocidade, não é movimento de parado, não. Talvez, pode até ser porque ele não esteja aguentando tudo que está vivendo lá dentro dele. Às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando dentro da mente dela e tem tanta confusão, parece assim o fundo do poço, que eu preciso sair daqui, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso me curar desse sentimento, preciso me curar dessa ilusão, desse local que eu me coloquei, para que eu consiga sair e me sentir feliz. Ó, falei aqui sobre se reencontrar, ó, sobre a cura. Olha aqui a criança. A criança fala sobre a gente voltar a ser o que a gente era, né? Sobre a gente curar as nossas emoções. Lá no meio da leitura eu até falei, de repente, algo aí da vida dele, da infância que ficou faltando e que deixou esse vazio na vida adulta, fez com que muitas vezes ele tomasse atitudes erradas. Fez com que muitas vezes ele esteja aí vivendo essa busca incessante pela felicidade, que na verdade é algo que está lá dentro dele, que precisa ser curado para que traga leveza. Tá? Para que traga leveza. E como eu disse, a criança também fala muito sobre início, né? Então aqui um novo ciclo se iniciando com muito mais leveza, com muito mais clareza, uma nova oportunidade que o Pajem de Ouros vem trazendo aqui para ele também. Agora eu espero que de fato ele possa consertar tudo isso aí que viveu. A gente também não precisa ficar se... Até vou pegar aqui o chicote. A gente às vezes não precisa ficar se chicoteando por conta dos nossos erros, das nossas escolhas erradas. Não adianta de nada. Muitas vezes a gente também ficar se sacrificando, se batendo, sabe? Se punindo porque errou no passado, ficar se condenando porque a gente errou no passado. E muitas vezes, turma, espíritos obsessores, espíritos trevosos, eles gostam que a gente fique preso a esse sentimento de culpa, a esse sentimento que arrasta, que mantém a gente preso a determinada situação. E até como eu falei lá atrás, né, ele pode de alguma forma estar aí sendo manipulado espiritualmente para estar vivendo de uma forma tão errada, né? E esses espíritos, eles gostam, tá? Quanto mais a pessoa está sofrendo, quanto mais a pessoa está se chicoteando ali, se punindo pelos erros dela, mais esses espíritos, eles se alimentam dessa punição, porque é isso que eles querem. Eles se alimentam daquilo que eles precisam, tá bom? Então, posso falar para vocês, sim, já vi muitos casos de atendimento aí, pessoas que muitas vezes queriam seguir em frente, queriam seguir de uma determinada forma ou de uma maneira mais especial, mas estavam aí presas, até mesmo espiritualmente falando, a espíritos mais de baixa luz, de baixo grau, sabe? E esses espíritos se alimentando daquela culpa que ainda estava lá dentro da mente dela, daquela culpa que ela continuava ali arrastando dentro do coração, sabe? Das tentações do mundo, dos pecados carnais, enfim. Tá? Esses espíritos muitas vezes eles se alimentam disso sim. Mas eu vejo que essa pessoa ela vai buscar uma solução, porque ela não vai querer ficar nesse posto, nesse local que ela está. Essa pessoa também quer recomeçar. Aqui, ó, novos caminhos. Leitura muito clara aqui da Padilha, muito clara mesmo, essa pessoa buscando nova direção. E nessa direção, nessa nova direção, pode ser que os caminhos de vocês se cruzem de alguma forma. Ou para um pedido de perdão, como eu falei, para um pedido de desculpa, ou para uma reconciliação, se for o caso. Se for uma reconciliação, eu desejo de fato e de coração que venha com muita verdade, que venha com muita clareza. E que se for para vocês ficar juntos, que vocês fiquem porque se amam, tá? Mas mais uma vez eu vou te pedir, não te culpa por nada não. Não se culpa pela pessoa que você tentou ser, porque, claro, você também tem seus erros, tem seus defeitos, né? Não somos perfeitos, estamos longe disso. Todos nós estamos aqui para aprender. Mas não vejo que teve erros a um ponto de você fazer com que essa pessoa se afastasse porque você foi de determinada forma, ou porque você agiu de determinada forma, tá bom?
Dá tempo aqui o tempo, acende uma velinha pro anjo da guarda, de repente coloca o teu nome, coloca o nome dessa pessoa também que você mentalizou, ou que a Padilha trouxe essa leitura até você para que você relembrasse de algo aí que precisa ser curado. Coloca o nome de vocês, data de nascimento, escreve assim, ó, debaixo da vela para cima, em direção ao pavio. Escreve na frente o nome, escreve no verso da vela a data de nascimento. Uma vela para ele e uma vela para você. Velinha branca, tá bom? Não tem dia da semana. Eu sempre gosto de que faça esse tipo de ritual antes das 18 horas. Mas não tem dia da semana não. Você pode fazer para que seja quebrado aí toda a corrente, todo o cadeado que possa estar trancando de alguma forma. E que essa pessoa entenda e tenha clareza sobre as atitudes dela, porque é necessário. É necessário que ele de fato entenda que se ele continuar tendo essas escolhas e fazendo essas escolhas erradas, buscando lá fora insatisfações que estão dentro dele, ele de fato nunca vai ser feliz. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava falar com essa leitura, eu acho que ela ficou bem clara, bem objetiva, eu acho que a Padilha que não ficou indo para vários temas, tá bom? A Padilha veio com um tema aqui muito forte para mim na minha mente e a gente fixou nesse tema. Eu acho que deu para você entender muito bem a mensagem que ela trouxe no vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, fica só mais um pouquinho comigo, só para dar meu recadinho final. Turma, eu quero voltar muito a morar no Brasil, estou me organizando, estou me preparando para isso. Mas, como vocês sabem, eu preciso construir minha sala de atendimento, não tenho espaço para trabalhar, para gravar meus vídeos. E isso é uma coisa que me preocupa muito, a um ponto de eu voltar para o Brasil e não ter como trabalhar. Então, para isso, eu lancei uma campanha aqui no canal, para que eu possa construir minha sala de atendimento, para que eu possa crescer e poder trabalhar com o meu canal, trabalhar com o YouTube, cada vez trazer mais e mais leituras para vocês. E até quero também abrir espaço para atendimento, porque por enquanto não estou tendo mais como atender mais ninguém, sabe? Gostaria muito, tem muita gente me procurando, mas não está dando. Então, se você tem condição, se você sentir no coração de ajudar o meu canal financeiramente, tem o botão membros aqui embaixo. Na descrição do meu vídeo tem também o Live Pix, ou então aqui na tela herdeirodamagia@gmail.com. Essa é a chave do Pix. E vocês podem fazer a doação que vocês sentirem no coração. R$1 já vai ajudar muito, R$3, R$5, R$7, aquilo que você puder. Por menor que seja o valor, eu tenho certeza que se você pensar que R$1 mandando aqui pro canal me ajudaria, pode ter certeza que vai me ajudar. Tá bom? Dessa forma eu vou poder comprar os materiais, pagar a mão de obra dos pedreiros, para que eu consiga voltar o quanto antes pro Brasil. E turma, lembrando todos que as pessoas que colaboram pro meu canal, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. Aqui tem o nome de todos, onde eu peço que Maria Padilha encontre cada um, encontre a necessidade de cada um, encontre aquilo que você precisa de solução, aquilo que você precisa de resposta, e que de alguma forma, assim como você está me abençoando, abençoando a minha vida para que ela se transforme e volte pro Brasil, que você também seja abençoado e que encontre soluções. Então, se você quer fazer parte do caderno de Maria Padilha, sabe que a partir de R$1 que você mandar no Pix, o teu nome já vai estar aqui para que você possa contribuir com o meu canal. Tá bom? Gente, amei essa leitura, ficou uma leitura bem intensa, mas muito objetiva. Eu achei assim, a Padilha foi num tema e ficou ali cravado nele para que a gente não fosse para outros lados. Gostei demais, tá bom? Lembrando vocês, tem vídeo no meu canal segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 17 horas no horário de Brasília. Eu deixo um beijo para todos, um beijo no coração de vocês e a gente se vê então na nossa próxima leitura. Tchau, tchau.